6 doces portugueses no mix. Tá aí. O problema, Tom, que o nosso Danilo arranjou. Precisa arranjar uma bebida para casar um pouco com esse jogo. O que você trouxe aí, parceiro? Realmente fica meio complicado, mas eu tentei resolver aqui. Eu trouxe uma cerveja americana, do estilo Ultimate Stout. É um Founders. Danilo, vem cá, como é que é o nome desse mix de doces? É um mix dos portugueses. Os portugueses têm os nomes bem interessantes. Nós colocamos ramboia de amalha. O que é uma ramboia? Ramboia é uma farra. Lá em Portugal, quando alguém chega da farra, já veio da ramboia, ou vai para ramboia. Essa é uma sobremesa que entrou recentemente no nosso cardápio. Ela tem muita história, como o Graudo falou. É homenagem à grande fadista Amália Rodrigues, que era nossa cliente assídua aqui, quando estava aqui no Brasil fazendo turnê. Vambora! Vamos abraçar, que causa difícil, nossa senhora, esses doces, realmente. Uma pintura tão linda, hein, Tom? Exatamente, que coisa, hein? O que eu faço? Eu choro? Ligo pro analista, fazer o quê? Não faz isso. Vamos provar que eu acho que agora vai ser a parte mais difícil. Enfim, mas acho que vai ser a melhor parte, realmente. Mais prazerosa. Prazerosa. Que para nós pode soar como algo até engraçado, etc. Mas eu quero dizer para vocês que esses Justinos aqui de 3 anos, um vinho madeira, as uvas deles, olha os nomes, Tom, uvas, negra mole, complexa, Tita da Madeira e Triunfo. Tem um pouco de tudo aí nessas uvas. Eu quero saber se está correto. É a minha sugestão, tentativa, entre 6 docinhos que trazem e traduzem no sabor tanta história. Que coisa mais bacana do que isso, bicho? A gente poder provar e comer alguma coisa que traz a identidade e a alma de um outro lugar. Imagina qual é a história dessa mulher, uma lenda do fado, eles fazem uma homenagem, 6 docinhos. Bom, por isso é que eu optei por um vinho com 3 anos. É um vinho madeira. Eu queria que ele servisse como uma espécie de, digamos, de ás, que ele pudesse tanto não tomar uma surra do que fosse muito doce, nem que ele também pudesse menosprezar o que não fosse tão doce assim. Vamos ver como é que vai. Eu vou começar a provar aqui o vinho com os doces e passo a palavra para o Tom. Olha isso, realmente como eu também escolhi uma cerveja aqui, uma grande camada de aveia, uma cerveja com carbonatação muito bonita, realmente, uma cerveja com aroma de ameixa, um leve aroma também de café, e eu acho que realmente para combinar com os doces portugueses também realmente a harmonização perfeita. Acho que a harmonização é isso, é um casamento. Carbonatação muito persistente, realmente. A aveia realmente fez isso. Bom, esse madeira, frutos secos, elegância, a despeito do pouco tempo, porque a longevidade de um vinho madeira não é brincadeira. Um vinho de 3 anos. Ele tem esse aspecto turvo na cor e até agora estou sendo feliz em relação aos doces. A maioria do brasileiro realmente acha que a cerveja, por ser uma cerveja escura, tem muitos que não gostam. Acho que é uma cerveja enjoativa, uma cerveja doce, uma cerveja difícil de beber. Eu também não gostava de cerveja escura. Quando eu comecei no meu cervejeiro, eu não gostava de cerveja escura, eu gostava de cerveja clara. Hoje passei a gostar e eu disse, não, cara, quando chega a encontrar notas de aroma, de sabor, de gorgonzola na cerveja. Você encontra isso. Chocolate, baunilha, vários aromas e sabores. Tem a ver com a gente também se permitir
aromas, sabores, sensibilidades, né? Eu, por exemplo, tinha uma certa Banyuls, que é o vinho francês extremamente badalado para se comer com chocolate, vinho do Porto, são coisas que eu tomo em menor quantidade, que hoje me agradam, mas foi porque eu fui provar e experimentar. E eu vou dizer uma coisa, existe vinho do Porto branco e eu adoro, entendeu? Porque os vinhos de sobremesa que eu gosto mais realmente são Sauternes francês e principalmente o Tokai húngaro. Agora, um vinho como esse aqui, o que a gente faz? Um casamento de país. Quem concebeu essa gastronomia, concebeu, atravessando ali um pouquinho o mar, também esse vinho. Bom, a gente encerra esse programa em altíssimo astral, celebrando a cultura, e a gente pensar no som da Amália Rodrigues. No fundo disso tudo, como inspiração também. A Amália é uma marca dessa história, frequentou a casa e a gente aqui está dizendo amém a tudo isso. Obrigado à vida, obrigado pelo mistério e que bom, né, cara, que a gente possa trocar ideia. Isso é muito bom, realmente, agradecer a Churrascaria Palace e ao Danilo, realmente, que... Porra, deu uma aula pra gente aqui, exatamente, né? deu uma aula pra gente aqui, sensacional, muito bom. Abraço, irmão. Abraço, meu. A gente se vê próxima semana, tudo de bom, na paz. Abraço nosso, até.